bem com vocês? A pergunta do dia é: Robinho, ex-jogador do Santos, quando morava na Itália, praticou um crime de estupro, pelo qual ele foi condenado. Antes de iniciar o cumprimento da pena, retorna ao Brasil. E aí eu te pergunto, Robinho, vai ou não vai ser responsabilizado aqui? Pergunta não é de fácil solução. Inclusive, há quem aposte que ele não vai ser responsabilizado por este crime. Seria uma interpretação possível, mas eu entendo que não deve ser essa a solução final. E a gente vai discutir aqui por quê. Primeiro, para que nós façamos essa análise da possibilidade ou não do Robinho ser responsabilizado, a gente precisa estudar esse artigo do Código Penal. Esse dispositivo do Código Penal, o artigo 9º, ele trata da possibilidade de se homologar no Brasil uma sentença condenatória prolatada em outro país. Então, o artigo 9º, a sentença estrangeira, quando a aplicação na lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano ou a restituições e a outros efeitos civis. Então, veja bem, para dinheiro é tranquilo. Familiares da vítima ou a própria vítima poderia homologar essa sentença que hoje é feita pelo Superior Tribunal de Justiça e, com esse título executivo no Brasil, depois de homologado, claro, executar e buscar ali a reparação pelo prejuízo causado. Todo crime é um ato ilícito, então todo crime que traga, obviamente, esse prejuízo e seja quantificável, é possível de ele ser liquidado e, claro, executado contra quem o praticou. Tranquilo. Só que isso não é o principal. Ele foi condenado lá, salvo engano, a mais de 9 anos de... 9? Acho que mais, acho que 11 anos, não me recordo a pena, e não é relevante, mas independentemente desse período, independentemente do período de condenação, o que se espera é que ele realmente pague pelo crime que cometeu e pelo qual ele foi condenado. A segunda hipótese de homologação está aí, para sujeitá-lo à medida de segurança. Medida de segurança é uma sanção penal dada àqueles autores de crimes que não dispõem da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. São os inimputáveis. Eu brinco em sala de aula que é aquele pessoal que rasga a nota de R$100, não é? Aquele pessoal que não dispõe da sua plena capacidade psicológica. E, em razão disso, eles recebem uma outra forma de sanção penal. De certa forma, existe uma restrição de liberdade, possível para eles, uma internação, mas a finalidade é outra. A medida de segurança, ela busca tratar aquela pessoa que está sendo ali sancionada, tá certo? Não tem as finalidades específicas da pena, que são, obviamente, uma situação de cadeia, presídio, né? Então, são sanções penais tratadas de forma diferente. Agora, o ponto é, a nossa legislação penal não autoriza a homologação da sentença estrangeira para fins de cumprimento de pena. Isso, Código Penal, isso não foi atualizado no nosso Código Penal. Mas sobreveio uma legislação na Lei de Imigração e lá no seu artigo 101, parágrafo 1º, houve agora a previsão, tá, de se impor à pessoa que praticou um crime fora do Brasil, impor essa sanção aqui, tá? E, acredito eu, essa mudança tem em respeito este princípio. E este princípio da personalidade ativa, ou princípio da nacionalidade, ele está previsto no nosso Código Penal. Aí, artigo 7º, inciso 2º, letra B. O artigo 7º do Código Penal fala: todo brasileiro que praticar crime fora do Brasil será responsabilizado. É uma ideia de justiça. Não é? O brasileiro não pode ter carta branca para viajar, para estar em qualquer país do mundo, praticar crimes e lá não ser responsabilizado, e nem aqui, caso ele volte. É o caso do Robinho. E esse princípio da personalidade ativa, ele foi desrespeitado recentemente. O Supremo Tribunal Federal, em um julgamento de um equatoriano que veio ao Brasil, morou, se naturalizou brasileiro. Depois da naturalização, ele retornou ao Equador, praticou um crime de estupro, coincidentemente, foi condenado por este estupro no Equador e, antes de iniciar a cumprimento de pena, ele retorna ao Brasil. E o Equador tentou homologar aqui essa sentença estrangeira. E aí foi curioso, porque o Supremo
trouxe um entendimento que até então não se tinha. Primeiro, aquele que é brasileiro, mesmo que naturalizado, para crimes praticados após a naturalização, não se admite a extradição. Então ele não foi extraditado. Está aí a ementa do julgado. Tá? Antes do cometimento do delito, proteção constitucional, fim de papo. Não extradito, não vai, não tem o como. E aí, a consequência pior. A nossa legislação autorizava o brasileiro que praticou o crime fora ser responsabilizado no Brasil. Só que, se houver processo no país de origem, o Supremo entendeu, no caso desse equatoriano, que não se pode processar duas vezes alguém pelo mesmo fato. O double jeopardy, como insuperável obstáculo à instauração da persecutio criminis no Brasil contra o sentenciado, condenado ou absolvido. Veja, mesmo que ele tivesse sido absolvido, absolvição tudo bem, mas mesmo que ele tivesse sido absolvido, o entendimento do Supremo foi no sentido de que ele não pode ser novamente processado aqui. Nesse caso, o cidadão ficou impune. Ele não recebeu a sanção penal. Assim, eu acho uma coisa absurda. Você não poder processá-lo aqui e ele não teve a sentença homologada. A pena que ele recebeu lá fora não foi cumprida, tá? No caso do Robinho, vai ser da mesma forma? Acredito que não. Por quê? Porque esse julgado é de 2011, salvo engano, e houve uma alteração legislativa em 2017 que fez com que permitisse a execução da pena fora do Brasil. Na minha interpretação, já vi doutrinadores dizendo, achei meio forçada a interpretação, de que não seria possível homologar, que não foi o intuito da legislação. Eu discordo, tá? Olha o que diz agora essa regra. Artigo 100 da lei 13.445 de 2017, que é o novo Estatuto do Estrangeiro. E aí, olha só, artigo 100. Nas hipóteses em que couber a solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. E é nesse artigo que eles se valem para dizer que não cabe a extradição de brasileiro e, portanto, não caberia a homologação. Nas hipóteses em que couber a solicitação de extradição executória, veja, o cidadão foi condenado lá. Na minha opinião, cabe o pedido. Ele pode solicitar. O pedido é cabível, na minha opinião. E os intérpretes dizem, olha, não cabe a extradição. Portanto, se não cabe a extradição, não cabe a homologação. Pô, sério, eu não consigo entender dessa forma. Tá? E eles se fiam nisso. Olha, não cabe a extradição executória, porque o brasileiro naturalizado ou nato, ele não pode ser extraditado. Meu amigo, ele não poder ser não quer dizer que não cabe, na minha opinião, na minha interpretação. Então, usar esse argumento para falar que o cidadão não pode cumprir pena aqui, praticando um crime fora, porque não é cabível a extradição, bom, a extradição pode até não ser autorizável, não vai ser autorizada, mas ela é cabível de ser solicitada. Então a minha interpretação é de que cabe. E aí nós temos um segundo ponto aqui na frente que diz assim, o parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no no Código Penal, a transferência de execução de pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. E aí vem, o condenado em território estrangeiro for nacional, ou tiver a residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. Esse foi um outro dispositivo que tentaram utilizar para não permitir a execução da pena no Brasil. Na minha opinião, esse aspecto relacionado ao nacional só pode ser o nacional brasileiro. Só pode ser o nacional brasileiro. Não é? Você não tem como fazer uma restrição ao nacional do outro país. O condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual com vínculo pessoal no Brasil. Do meu ponto de vista, é insuperável que, neste caso, pode sim ser um brasileiro que praticou um crime fora do Brasil. Segundo ponto, necessário, segundo essa previsão, trânsito em julgado da decisão. Natural que haja, então, o trânsito em julgado. Ninguém vai cumprir pena antes do trânsito em julgado, para se homologar. Duração da condenação a cumprir, a que restar a cumprir, de pelo menos 1 ano. Tudo tranquilo, é o caso do Robinho. O fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes. Só que a dupla tipicidade, que também ocorre na nossa legislação penal específica, para homologações para outros efeitos. Houver tratado ou promessa de reciprocidade. Não precisa do tratado, basta a promessa. Então veja que é perfeitamente possível que o Robinho seja punido no Brasil
por um crime praticado fora. Não vi jurisprudência no Supremo para tratar de nenhum caso específico. Eu digo caso específico nessa mesma linha, de pessoas que praticaram crimes fora do Brasil e que regressaram ao país e não foram punidos. Não há discussão com relação à possibilidade de processar no Brasil quem pratica crime fora e retorna, seja porque foi extraditado, seja porque não houve ação penal lá. Recentemente, um cidadão das Forças Armadas levou droga em aviões presidenciais ou em um avião e foi condenado no Brasil. Ou seja, o crime foi praticado fora e ele acabou sendo condenado aqui. Não tem problema. Já tivemos um caso de um espanhol, que recentemente também, acho que matou uma família na Espanha e veio para o Brasil, preso, vai ser processado aqui sem maiores problemas. Tá? Agora, cometer crime em outro país, ser processado, ser condenado, voltar ao Brasil e não ser punido de forma alguma, no meu ponto de vista, não atende à finalidade da nossa legislação, que traz lá no seu artigo 7º, inciso 2º, a linha B, dizendo que o crime praticado por brasileiro pode ser punido no Brasil. Esse é o intuito, esse é um princípio de justiça universal. Então, no meu ponto de vista, é insuperável que se entenda dessa forma. Agora, claro, somente o Supremo Tribunal Federal, creio que vai chegar no Supremo, embora quem vai fazer essa análise inicial seja o Superior Tribunal de Justiça, mas com toda certeza isso vai acabar sendo objeto de decisão do Supremo, que é quem fala por último em todos os aspectos penais da nossa legislação. Sempre se consegue chegar ao Supremo com questões penais, é bem tranquilo. No caso do Robinho, famoso jogador, tem condição financeira, sem dúvida nenhuma isso vai chegar lá. E eles é que vão resolver se vão ou não homologar essa condenação na Itália. Acho que não há ainda o trânsito em julgado, não sei como é que está a condição, mas com toda certeza a gente vai, nos próximos anos, descobrir qual será o veredito do Supremo Tribunal Federal. Do meu ponto de vista, Robinho não vai ter um final feliz. Não é? Provavelmente farão uma dosimetria da pena, de novo, mas aí aplicando a legislação brasileira igual, não haverá, creio eu, a importação da pena pura e simples, faz uma dosimetria de pena em análise ao caso de lá, aplica-se as condições de progressão aqui, é um crime hediondo, vai ficar um tempo fechado, há um regime fechado inicial, ele deve receber um regime fechado, e depois desse regime fechado, as progressões normais, como ocorre no Brasil. Esse é o meu ponto de vista, é o que eu acho que vai acontecer. Pode não acontecer isso? Pode. O Supremo pode entender que não cabe a homologação para fins de cumprimento de pena, conforme o Código Penal. Acho isso um absurdo. Tranquilos, meus queridos? Esse era o ponto de hoje, era isso que eu queria abordar. Sucesso, abraço!